Bem, boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 21 de março de 2022, para mais uma noite de estudos, para a realização de mais uma palestra pública. E hoje nós estamos recebendo a nossa irmã Ana Valéria Ventura, trabalhadora Sociedade Espírita de Assistência e Estudo, localizada em Guapimirim. Conheci bastante Guapimirim. Realmente, eu gosto muito da entrada da cidade, é muito bonita, né? Então, é um prazer receber a nossa irmã Ana Valéria aqui. E hoje o tema que a nossa irmã vai conversar conosco chama-se alienação mental. E esse tema encontra-se nessa obra, Religião dos Espíritos, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma leitura de uma página de preparo desse livrinho Minutos de Sabedoria. E o nosso título de hoje é o capítulo 11, que diz assim: aprenda a repousar sua mente. A mente cansada não pode pensar direito. Repouse a mente, fazendo o exercício da higiene mental, para conquistar cada vez maior energia e vigor. O cérebro cansado turva o pensamento, e o pensamento é a maior força criadora que existe sobre a Terra. Repouse o cérebro para pensar com acerto e alegria. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer inicialmente a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, ao nosso irmão Francisco de Assis, pela oportunidade que todos temos nesse momento de estarmos aqui reunidos virtualmente para refletirmos sobre esses temas tão importantes para todos nós, espíritos encarnados, espíritos desencarnados, que estamos buscando transformarmos para que assim possamos servir melhor ao nosso Mestre Jesus, que é responsável por uma grande seara, mas que ainda tem muitos trabalhadores. Que procuremos buscar melhorar a cada dia, buscando a nossa renovação espiritual, a renovação dos nossos pensamentos, para que possamos ter a saúde espiritual tão importante para todos nós, espíritos imortais. E assim, também te pedimos, ó Pai amado, que abençoe, proteja, sustente e console a todos os nossos irmãos que nesse momento possam estar em sofrimento. Também te pedimos por cada um de nós, pelos nossos lares, pelos nossos familiares e amigos e pelas nossas casas espíritas que aqui se encontram reunidas. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do alto sobre de nós, te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Estamos recebendo a nossa irmã Ana Valéria, da Sociedade Espírita de Assistência e Estudo de Guapimirim, que vai discorrer sobre alienação mental. E, Ana, você tem até 8h35, 20h35, tá? Para fazer a sua reflexão. Que Deus te abençoe. Obrigada. Oi, gente, boa noite, muito prazer. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um tema bastante interessante, né? Que foi proposto. Então, eu vou aqui compartilhar o slide para a gente, todos estão vendo? Né? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Antes da gente entrar propriamente na parte da doutrina espírita,
Eu trouxe assim, um conceito bem rapidinho, tá? Porque eu não sou especialista, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, né? Então, eu só trouxe algum conceito assim que eu vou assim falar, só para a gente se situar nessas definições de algumas palavras, de alguns conceitos, para a gente melhor entender. Então, vamos falar primeiro da saúde mental. Aí eu fui lá no site da Abrata, que é uma associação brasileira, né, de terapia, peguei lá rapidamente um conceito sobre saúde mental bem simples. Agora, o importante é saber que a saúde mental, né, é a base da nossa emoção, do nosso pensamento, da nossa comunicação, do nosso aprendizado, da nossa resiliência e da nossa autoestima. Então, ter saúde mental, ou seja, estar em equilíbrio, você está saudável, é fundamental para que a gente possa desenvolver nossas relações conosco, com o próximo, com a sociedade, com o trabalho, a capacidade emocional de passar pelas dificuldades, ver a melhor saída, ou quando não tem saída, a melhor forma de lidar com a situação. Então, isso é saúde mental. E ela é fundamental para esse nosso bem-estar pessoal, emocional e espiritual. Então, lutar, né, pela nossa saúde mental é fundamental na nossa vivência diária, no nosso cotidiano. Saber lidar com as dificuldades que nos acontecem e com as dificuldades psicoemocionais, então, é muito importante a gente preservar essa saúde mental. Aí, eu fui saber o que era a alienação mental, que é o tema. Também tirada do site, alienação mental, né, o estado de alienação mental, é uma consequência de uma doença psíquica, que ocorre uma deteriorização dos processos cognitivos, que pode ser de caráter transitório ou permanente, essa alienação mental. E a partir da instalação dessa alienação mental, o ser se torna incapaz, ele não tem mais como administrar essa vida de relação, de responsabilidade civil, de responsabilidade com as coisas, realmente ele se torna um ser incapaz. Então, a alienação mental é fruto, é o resultado de um transtorno, né, de uma doença mental, que pode ser psiquiátrica ou psicológica. E sobre vários aspectos desse enquadramento das doenças psiquiátricas e psicológicas. Então, você tem psiquiátrica, por exemplo, uma esquizofrenia, psicológica, um estado de depressão. Então, essas doenças, esses transtornos mentais, é que vão causar a alienação mental que torna o ser humano aquela pessoa incapaz de administrar a sua própria vida. Isso quando ela se torna permanente, né? Porque se ela é transitória, por exemplo, uma crise depressiva naquele momento, mas a pessoa vai buscar ajuda, ela recupera a sua capacidade de interação. Mas se for uma doença que cause prejuízo permanente, essa pessoa realmente ficará com alienação mental, ser alienado, e não vai poder conduzir a sua própria vida nessa encarnação, tá? Então, isso foi só para a gente conceituar, para a gente entender do que a gente está falando. Então, deixa eu ver se vai passar com um clique. Vai. Aí, a Rose falou do texto base, que está no Religião dos Espíritos, que é o trabalho do Chico, né, e do Emmanuel, que vai trabalhar uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 373, não, 373, na verdade, que é a seguinte a pergunta: qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, que é esses que têm esse transtorno mental, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Essa é a pergunta que dá origem ao capítulo 6 desse livro, que fala da alienação mental.
Então, dentro do contexto, o Emmanuel responde, eu tirei só umas partes, porque é um pouquinho maior, ele vai falar dessa causa, né? Então, a resposta aqui do Livro dos Espíritos é assim, é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Essa é a resposta dos Espíritos. Então, esse estado de nascença, né? Porque a pergunta que o Kardec faz nasceu, né, nesta condição de alienação mental, né, de doença mental, aí os espíritos respondem que é uma expiação pelo abuso. E aí, explorando um pouquinho do texto base do trabalho, eu destaquei que algumas partes que o Emmanuel vai nos apontando, as causas, né, o comportamento que nos levam a essa condição que a pergunta que Kardec fez. Então, ele diz que, enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma. Então, os abusos, de forma geral, no nosso proceder diário, vai criar algumas dificuldades para nós, prejuízos, né, no futuro. No futuro, que pode ser essa encarnação mesmo ou a próxima encarnação. Segundo a modalidade de nossos desregramentos. Então, as nossas atitudes, a escolha, o poder de escolher, de decidir, de agir, sempre vai nos dar um determinado resultado. Né? E esse resultado é proporcional às atitudes que tomei, que pode chegar num momento muito extremo, né, de uma expiação tão grave como essa que está na pergunta 373 do Livro dos Espíritos, que seria uma encarnação quase toda ela comprometida, né? E o Kardec pergunta se eles se acham incapacitados de progredir. A resposta é um estacionamento temporário. Aquele espírito fica parado ali, expiando aquele X, que assim que acabar essa expiação, ele vai retomar o seu caminho do momento que parou. Ele está estacionado, ele vai continuar a partir do momento dessa estrada que ele parou e ficou detido nesse momento de expiação. E a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta ao berço de sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, cela preciosa de tratamento, na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. Todos vós, desse modo, que recebestes no lar anjos tristes, expressão bonita, né? No eclipse da razão, quer dizer, ele eclipsou, ele está alienado, né? Ele não tem condição de pensar e de decidir por si mesmo. Conchegai com paciência e ternura, porquanto são quase sempre laços enfermos de nosso próprio passado, inteligências que, de certo, auxiliamos irrefletidamente a perder e que hoje retornam à concha de nossos braços, esmolando entendimento e carinho, para que se refaçam na clausura da inibição e da idiotia para a bênção da liberdade e da glória, e para a glória da luz. Então, aparentemente, uma família, um núcleo familiar, ou nem sendo núcleo familiar propriamente dito, quando nós estamos presentes, né, fazemos parte da realidade de um espírito que está, nesse momento, eclipsado, temos responsabilidade naquele contexto e ajudá-lo a retomar esse lugar que ele ficou temporariamente parado, ele está estacionado ali. Então, cabe-nos, naquele momento, aconchegar, cuidar, tratar aquele espírito para que ele possa passar pelo seu processo de conserto, de expiação, de retomada, e a partir dali dar continuidade à sua vida. E nós somos responsáveis. Quer dizer, não recebemos essa realidade como se não tivéssemos responsabilidade sobre ela. E o amor, né, a melhor forma de lidar com essa situação é o melhor que a gente puder fazer, com carinho, com respeito, com dignidade, com cuidado,
a busca pelos melhores estímulos, porque hoje se entende que essas pessoas, essas crianças, esses adultos que têm essa limitação mental, elas podem sofrer estímulos positivos, né? A convivência, o trabalho terapêutico, a parte, para exatamente ajudar esse espírito, né, a passar por esse momento de dificuldade, né? Mas aí, eu, depois, continuando o trabalho, fiquei pensando, né, e achei interessante a gente esmiuçar um pouco, como Emmanuel aqui nos diz, as causas, né, que levam determinados espíritos a estar nesse lugar, a passar por esse momento de expiação, né? Por que é que a gente caminha para lugares tão difíceis como este? A partir do exercício da livre escolha, do livre-arbítrio, né? Porque a gente vê ali no primeiro parágrafo que é resultado do abuso, né? Dos nossos desregramentos. Então, quando nós tínhamos o livre-arbítrio, o poder de pensar estava livre, fizemos algo muito grave, muito sério, que nos comprometeu o futuro. Então, resolvi desenvolver o trabalho também por aí. Então, vamos seguir. Fui em busca de algumas causas, algumas pesquisas. E começamos por um livro de que eu gosto muito, Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. Não sei se todos vocês já tiveram oportunidade de ler a série, né? Essa série que começa com Grilhões Partidos. E é muito legal esse que fala nos bastidores da obsessão. E aqui eu trouxe só... Gente, são só pedacinhos, tá? Eu vou sempre falar de onde eu tirei, porque quem quiser ir lá e ver essa história completa, né? Ver esse assunto completo, vale a pena. Então, pensando nas causas e fazendo essa pesquisa, fui buscar e cair nesse pedacinho de texto, né, que está no livro Nos Bastidores da Obsessão. Ele falando de um alienado. Então, ele diz, sendo todo alienado, conforme o próprio verbete denuncia, um ausente. A alienação mental começa, muitas vezes, quando o espírito retoma o corpo pela reencarnação em forma de limitação punitiva. Você vê que a gente sai de uma pergunta do Livro dos Espíritos, passa pela fala do Emmanuel, e isso vai se desdobrando dentro da doutrina espírita num conteúdo cada vez mais ampliado desses conceitos, né? Ou de corrigenda, ou a gente está sendo punido ou está sendo corrigido. Ligada a credores da TAM, quer dizer, do passado, em marcha inexorável para o aniquilamento da razão. Aí é interessante que quando a gente vai ampliando nessa lupa do tema, que vai aumentando, a gente vai percebendo que mesmo na dificuldade, ou mesmo na instalação que trazemos das inclinações que trazemos de outras encarnações, essa encarnação atual é sempre o fator determinante para essas instalações, né, para o desenvolvimento dessa inclinação, no caso da má inclinação. Se a criança não nascer lá, no momento que ela veio ao mundo, que ela nasce já com uma limitação, se fosse desenvolvida durante a encarnação, existe sempre uma chance de amenizar esse resultado a partir da atitude atual. E aqui, o Manuel Filomeno de Miranda diz, quando não se afirma nas linhas do equilíbrio moral. Então, quando a gente, hoje, começa a tomar decisão, atitudes, na encarnação atual, se trazemos essa tendência, né, vamos dizer assim, se dermos vazão a essa má inclinação, ou seja, se não agirmos num processo reeducacional, esta marca, esta má tendência ou esta inclinação se desenvolverá. Mas isso vai acontecer de acordo com a minha atitude atual. Então,
a gente vê que nós temos as ações do passado, sim, que trazemos nesse processo das atitudes anteriores que nos criam. Isso pode ser aplicado em qualquer tendência que trazemos, física, moral, emocional, mas é hoje, no viver atual, é que eu decido se essa inclinação vai se desenvolver ou não, ou se vai se desenvolver mesmo, se há uma determinação que ela aconteça, em que grau de dificuldade ela ainda vai acontecer. Porque eu posso, em muitas histórias, todos nós já lemos, de situações difíceis que está determinada para aquela pessoa passar, mas é amenizado pelas boas ações do presente. Então, a ação no bem, ela deve ser uma busca permanente de todos nós, até como uma prevenção. Não é só a determinação de reencarnar, que é progredir, e a gente vai progredir na ação do bem, mas é como também se fosse uma verdadeira vacina. Porque quando estamos enganjados na ação do bem, verdadeiramente, ou seja, não só de atitudes, mas de pensamento, de emoção, nós vamos criando uma questão de uma energia pessoal, de uma vibração pessoal tão legal, tão potente, como já foi lido aí na abertura, que o nosso pensamento é tudo que a gente tem de melhor, que a gente vai se conectando com amigos espirituais que podem nos ajudar. E aí, o merecimento, por muitas vezes, pode amenizar uma situação atual das marcas que trazia no passado. Gente, se vocês quiserem comentar ou perguntar, não me importo não, tá? Eu posso ir respondendo à medida que for aparecendo as perguntas, tá? E aí, porque senão eu vou falando. Se alguém tiver alguma coisa, quiser comentar. E aqui vamos para outra situação. Tá? Ainda falando das causas. Ainda falando do livro do Manuel Filomeno de Miranda. Partimos agora para o que há de fundamental na nossa vida, que a gente ainda não entendeu muito bem como funciona, que é o pensamento. Então, o pensamento é sempre um dínamo vigoroso que emite ondas e que registra vibrações em intercâmbio ininterrupto nas diversas faixas de circulação que circulam a Terra. Olha bem, o que a gente pensa dita a nossa digital espiritual. E essa vibração, essa tonalidade, né, é que nos conecta, é que capta, é que interage com todas as outras ondas e pensamentos e personalidades que estão ao nosso redor, encarnado e desencarnado. Esse padrão de pensamento, qualificado pela emoção, é o que nos projeta no mundo espiritual. Cuidar do nosso pensamento é tudo. E aqui o Manuel Filomeno de Miranda já vai dizendo que ele é um dínamo, ele força, ele cria energia o tempo todo, que fica ao nosso redor, que a gente troca com outros que estão ao nosso redor, nos caracteriza. Muitos processos graves de alienação mental têm início quando os seres constrangidos por essa força possuidora, aí mais uma vez existe uma vírgula, ao invés de a repelirem, acalentam os miasmas pertinazes que terminam por assenhorar-se do campo em que se espalham. Então, ao invés de eu repelir o pensamento negativo, pessimista, derrotista, vitimista, não. Eu, trago para mim. Sendo que, no parágrafo de cima, eu já produzi esse padrão. Achei padrões correspondentes e trouxe para perto de mim esse pensamento, que pertence a uma mente, a um espírito. E assim a gente vai criando, né, ao nosso redor essa companhia espiritual, que pode
De uma hora para outra, sim, eu estou indo distraidamente, quando eu vejo, eu não sou eu mais quem decido, não sou eu mais o padrão. O padrão já é aquele que eu cedi espaço. Então, aqui tem a definição da autoobsessão, que são pensamentos repetitivos, né, de ideoplastias, às vezes muito grave, que vai nos criando essa identificação espiritual seríssima e abre as portas da nossa mente, da nossa vida, aos processos obsessivos e que com certeza podem ocasionar, chegar numa situação tão grave de ocasionar uma alienação mental. Então, a mudança do padrão do nosso pensamento, essa vigia, né, o orar e o vigiar permanente, é muito importante. Conhecer a si mesmo, reconhecer as dificuldades e os padrões que nos causam prejuízo, para que possam ser reformulados, reaprendidos, recondicionados, nos tirando dessa faixa vibracional de nós mesmos e que nos conecta com essas mentes que estão ao nosso redor. Continuando. Esse livro aqui é Nos Domínios da Mediunidade, não sei se vocês conhecem esse livro. E nesse capítulo, uma companheira espírita de nome Anésia sofre com um problema familiar grave, que é a traição do seu marido. Ela está sendo traída pelo marido. E ela fica com muita raiva. Muita raiva. Eu esqueci o nome do livro. E aí ela pensa, né? Ela dialoga, ela discute, ela agride a outra moça, que é a que está tendo um relacionamento com o seu marido, mentalmente. Mentalmente. E isso faz com que elas se conectem. A mente da Anésia, ela permite que a outra entre com muita força em sua mente, porque ela está com muita raiva e desejando mal à outra, absolutamente descontrolada. A companheira espírita Anésia se encontra nesse momento. Então, à medida, porém, que a Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificasse no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Elas trocam as conexões, agora a gente está vendo as conexões de encarnado para encarnado. A gente se preocupa com o mundo espiritual, dos processos obsessivos para espíritos desencarnados. Nesse caso, é um processo obsessivo de ambas as partes, de encarnado para encarnado. Tamanho descontrole emocional e mental da Anésia diante de uma situação difícil que ela está passando, que é a questão da traição do marido e a forma como ele se comporta dentro da sua casa. Ela está descontrolada. E, com isso, ela permite que a mente, que a presença dessa outra moça, também descontrolada, frequente o seu ambiente doméstico e comungue do seu pensamento. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens. Muitas vezes dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição. Adversários ferrenhos do passado se reencontram. A vingança, Anésia, essa é a fala do Aulus, né, que é o mentor do livro, é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. Ela perde a razão. Ela fica totalmente à mercê da influência da outra. Então, o descontrole dos nossos sentimentos e das nossas emoções nos coloca nessa posição, subjugada por uma mente doentia, que é a mente desequilibrada da moça que se relaciona com o marido, sabendo que ele é casado, e por conta de quê? Porque a Anésia é que abriu as portas da sua vida, da sua casa e da sua mente,
a partir do descontrole, né, sentimental e emocional, e dando vazão mesmo ao ódio, à vingança, a querendo mesmo que ela, desejando tudo de mal para essa mulher. Então, ela se coloca numa posição muito vulnerável. E aí, o Aulus, que é o mentor do livro, recomenda a ela, num socorro, no atendimento do desdobramento do sono da Anésia, a pedido da intercessão da amiga espiritual da Anésia. Então, ele recomenda: volte ao lar e use a humildade, o perdão, o trabalho, a prece, a bondade, o silêncio, na defesa de sua segurança. Essa recomendação serve para qualquer um. Se o nosso objetivo é manter a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, consequentemente a nossa saúde espiritual, a gente precisa ter, né, esse tipo de leitura, a busca por esse comportamento. Mesmo na situação difícil, é a dita resiliência, é a capacidade de lidar com a dificuldade, com a aflição, seja ela qual for, da melhor forma, no melhor equilíbrio que a gente pudesse colocar. Porque senão, se o problema toma um tamanho e faz um desdobramento muito sério, que pode nos dar realmente muito prejuízo e nos causar até um problema, um transtorno mental e emocional permanente. E aí a Anésia acorda desse sonho, que não é um sonho, revigorada. Ela foi chamada a atenção pelo Aulus, até porque ela é uma trabalhadora espírita, ela frequenta uma casa espírita, e ela não podia estar se comportando dessa forma. Mas quem é que é perfeito, né? Não tem como. Mas ainda bem que os amigos espirituais fizeram a intercessão, e Aulus, então, chama a atenção dela. E aí ele ainda completa que ela cuide da mãe que está doente, das filhas, do lar, da segurança da casa dela e da qualidade de vida daqueles que dependem dela, que é a mulher, a mãe dela e as filhas. Ela esquecesse, porque o marido dela, ele ainda diz, é uma criança espiritual, ele vai arcar com as consequências, né? Todo mundo vai arcar sempre com as consequências. O que ela não podia se meter no meio dessa confusão espiritual, dessa confusão vibracional, com raiva e deixando que os sentimentos dela e as emoções dela descontrolasse a vida dela. Poderia causar a ela, inclusive, essa alienação mental, se ela insistisse nesse padrão. Posso continuar, gente? Tudo bem por aí? Vamos, então, conversar um pouquinho sobre prevenção e recuperação. Falamos até agora e demos alguns exemplos das causas, né? Extraídas lá, um pouquinho mais afundada, da fala do Emmanuel, lá do livro do Religião dos Espíritos. E até o momento a gente percebe que o nosso proceder, né, na nossa vida, é que vai nos colocar em determinadas situações, a partir dessa capacidade de escolha do livre-arbítrio. E se podemos escolher, e se temos conhecimento para escolher, deveríamos nos habituar, né, como o Alexandre, né, do livro Missionários da Luz, recomenda o nosso discernimento e equilíbrio todas as vezes que a gente for analisar uma situação que estamos passando, algo que temos que decidir. O nosso olhar, o mais isento, né, desapaixonado, às vezes, das situações em que estamos observando em nós, nas pessoas. Tem hora que a gente sobrecarrega nessa tinta, acha que as coisas são muito pior do que elas são. O nosso olhar é sempre para a coisa mais ruim.
Tem uma fala da Joana de Ângeles que ela diz que o mesmo caminho, né, que é o olhar, que eu observo, analiso uma situação, eu posso obter a pior visão ou a melhor visão, dependendo, né, do prisma que eu olhar. Então, para muitas vezes a gente não sobrecarregar a nossa vivência de doenças que não estavam no nosso projeto e que ainda desenvolvendo nessa vida a gente ainda marca o perispírito para as próximas, que a gente tenha, né, a fé, a esperança, o discernimento, o equilíbrio, a calma, né, a resignação. E nesses anos, esses 2 últimos anos, e agora, diante da guerra, a gente vê as pessoas se desesperando por um momento que não aconteceu, que a gente não sabe se vai acontecer. E a gente sofre, massacra o organismo por algo que a gente não sabe, porque se a gente acredita em Deus e acredita que Jesus realmente comanda tudo no nosso planeta, segundo a vontade de Deus, a gente precisa entregar para eles o que a gente não pode fazer. Nós não somos governantes. Graças a Deus, né? Eu agradeço não ser nada disso hoje. Nem queria ser. Eu tenho até, coitado, pena de quem está sentado nessas cadeiras, mundo afora. Cadeira quente. Está decidindo aí o mundo. Nós somos reencarnacionistas. Acreditamos na sobrevivência do espírito. Se morrermos, que eu não sei se vamos, a gente vai um dia voltar em algum lugar. Se não for nesse, em algum outro lugar. Então, para a gente manter a calma, porque esse estado mental nosso, exportamos para a psicosfera do planeta, como a gente já viu, um material psíquico que a gente produz. E vamos nos sintonizando com os companheiros condizentes com essa produção. Então, a prevenção, né, ou a recuperação, esse aqui é outro livro. Esse aqui é o Libertação, que a gente vai pegar um pequenino exemplo. Vocês conhecem a história do Libertação? É o do Gregório? E de um processo, de um super, né? É um super processo de obsessão ai, meu Deus, como é o nome dela? Margarida. Vocês conhecem, né? Então, essa cena que a gente está vendo aqui, eu vou explicar rapidinho. Aqui é o Gúbio, né? Aqui a gente está vendo aquele Saldanha, que era aquele chefe daquela equipe que Gregório mandou lá obsediar a Margarida, né? E esse que está aqui, ó, esse que está aqui é o filho do Saldanha, que está preso por um crime que ele não cometeu. E isso era um X no coração do Saldanha, porque ele tinha pedido ajuda a Deus, a um monte de gente, ele foi enganado no mundo espiritual, e aí de Gregório convence ele a, né, ir lá e fazer o processo, que ele ia libertar o filho, e o Gúbio, então, começa a provar para ele que isso não é verdade. E aqui exatamente é o momento que o Gúbio vai ajudar o filho do Saldanha. É a virada do livro. Ele diz assim: com sincera disposição de servir, Gúbio sentou-se no piso cimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no regaço paternal as cabeças das 3 personagens daquela cena comovente de dor e endereçando o olhar amigo ao algoz da mulher que pretendia salvar, que o observava espantadiço, indagou: Saldanha, permite-me algo fazer em benefício dos nossos? O que ninguém fez, né? O Gúbio vai fazer, ou seja, é o amor. Então, aqui você tem o filho dele
e as duas mulheres, que era a esposa dele e a esposa do filho, num processo obsessivo, porque uma delas se matou. Todas as duas ligadas, agarradas no filho dele. E esse filho alienado mental, preso numa cela de manicômio, abandonado. E ele, então, ele enlouquece, né? O Saldanha está enlouquecido de dor. E ele acredita, ele é convencido, né, pelo Gregório, que se ele conseguisse, né, matar, porque a ideia é matar a Margarida, ele salvaria o filho dele. E aí a gente vê a ação de Jesus, através das mãos do Gúlio, libertar as duas mentes alienadas, desencarnadas, absolutamente perdidas, para socorrer. E aí o Saldanha assiste à recuperação mental do filho, ali na mais pura ação do amor. A interferência do benfeitor quebrar os elos que o prendiam às parentas desencarnadas, liberando-lhe a economia psíquica. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas: meu filho, meu filho. E é aqui, na ação do bem, no amor explícito, que Gúlio dá a dada na recuperação da Margarida, porque ele convence Saldanha de que o mal, que é o que o Gregório estava propondo, não iria salvá-la como não tinha salvado até aquele momento, mas o do amor, que iria salvar como ele provou que salvou. E a partir daqui o Saldanha passa a jogar no outro time, né? No time do Gúlio, e vai em frente para ajudá-lo na liberação da Margarida. Então, a gente entender que as nossas atitudes em benefício próprio e dos outros, com o equilíbrio, com os melhores sentimentos e emoções, é que nos dá a segurança da prevenção ou de uma possível recuperação. Só a reformulação de si mesmo é capaz de garantir essa recuperação. Por muitas vezes trabalhamos em reunião mediúnica, atendemos pedidos de desobsessão, processos de influenciação nas pessoas que estão ao nosso redor, que nos pedem ajuda. Claro que podemos, porque o Gúlio está fazendo isso, ele está atendendo as duas desencarnadas. Ali está ajudando o Saldanha, que é um desencarnado. Mas a recuperação do filho dele encarnado, só o filho dele também vai poder ajudar. Então, se isso serve, por muitas vezes faz parte da nossa fala para quem socorremos, que nos pedem ajuda na casa espírita, imagine na nossa vida. Né? Então, caminhando por esse conhecimento, né, da recuperação, da prevenção, a gente vai entrar num livro de que eu gosto muito, né, que é o Plenitude. Então, o amor é o maior mandamento que a gente tem para tentar viver na nossa vida, viver nas relações, no nosso olhar para as coisas que estão ao nosso redor. Não é o amor de Jesus, é claro que não é, né? Porque a gente não é ele. Mas tem que fazer isso algum dia na nossa vida, a gente tem que começar, né? Jesus também não começou pelo fim, ele começou no início. Então a gente também tem que começar no início, para ver se a gente consegue realmente ir blindando e recuperando em si mesmo, pela ação do bem, as nossas más inclinações, que nunca foi a ideia de Deus que recuperássemos no sofrimento. Né? E, partindo para o sofrimento, esse livro Plenitude, Joana de Ângeles, ela fala que o sofrimento, né, ele se apresenta de 3 formas diferentes. O sofrimento do sofrimento, que seria esse sofrimento, às vezes, número 1, que a gente está passando na vida, que pode ser essa ação do passado, que hoje está refletida nas minhas dificuldades atuais, ou algo que me aconteceu, que alguma pessoa me fez, ou algum relacionamento que não deu certo, desemprego, ou mesmo a pandemia, ou mesmo as coisas que estão ao nosso redor, que fogem ao nosso controle.
E ela diz que, por muitas vezes, a gente vai gerando sofrimento do sofrimento número 1, porque a gente não sabe agir. Aí a gente reclama, aí a gente tem pena da gente mesmo, a gente se enrola com a outra pessoa, porque em vez da gente se acalmar, a gente fala, a gente agride. E, na verdade, o desdobramento daquele fato que era inevitável, que aquele sim é um sofrimento que estava ali, eu vou desencadeando um monte ao meu redor por conta da minha inabilidade de lidar com a aflição. Depois ela diz que o momento da impermanência, a gente sofre por coisas que não são nossas. A gente sofre porque que a casa é minha, porque o marido é meu, porque a filha é minha, porque essa realidade é assim, nada pode mudar. Porque quando a pandemia aconteceu, isso, a vontade de Deus fez o mundo virar de cabeça para baixo, muita gente não aceita. Só que não existe nada para sempre, não existe nada permanente. Até porque todos nós estamos submetidos à vontade de Deus. Da noite para o dia, tudo pode mudar. E não saber lidar com isso, que seria a resiliência, a resignação, né, a aceitação, que são virtudes a ser desenvolvidas por nós, quando a gente não faz esse papel, a gente sofre. E os nossos condicionamentos mentais, que é o que a gente acredita de nós mesmos, são as crenças que alimentamos em nosso pensamento, que ditam os padrões da minha vida, que ditam os padrões das minhas emoções e vão ditar os meus padrões espirituais. E ainda vai ditar o meu caminhar depois da morte. Então, a gente precisa cuidar dessa saúde mental, como eu disse no início, dessa crença do que a gente acredita. Que verdade é essa? Ah, não posso mudar isso absolutamente, porque senão não tem nada disso. A gente pode mudar para melhor, ou refazer, ou reentender, ou reeducar, a todo momento, se for para melhorar. Todos nós sabemos que a grande parte da dificuldade que nós temos ou é resultado do passado, que são as aflições, né? Do passado, ou a grande maioria que é do presente, porque não temos flexibilidade para lidar com a realidade, com as emoções, com o término de namoro, com o término de casamento, fui mandado embora, agora eu não posso sair, a pandemia não permite. O que eu penso disso? O que eu acredito disso? Vai ditar também, né, o ritmo da minha vida e esses níveis de sofrimento que a gente acaba por alimentar. Caminhando ainda dentro desse livro, não é? A gente vai... Esse capítulo desse livro eu acho fantástico, eu trouxe só um pedacinho, aonde a Joana de Anjos vai enumerando um projeto, é um planejamento, como está disso, de autocura. Então, ela diz que a gente precisa de cara, ao primeiro, observar o nosso pensamento, o seu teor preferencial. O que eu prefiro pensar? Quantas vezes eu insisto naquela mesma opinião, naquela mesma batida, naquele mesmo... Só porque... Mas não é assim. Não, mas é assim. É assim. Eu acredito e acabou. E às vezes não é. A fim de que irradie energias positivas e saudáveis. Ela disse que a gente vive num mundo que nós edificamos pelo nosso pensamento e pela nossa emoção. Estaremos mergulhados nesse mundo que a gente constrói. Manter a sintonia mental com a fonte do poder, com Deus. É o hábito de meditar, de orar, de reflexionar, de se posicionar, de se rever nas situações, de reformular posições, pensamentos, emoções, de se reenquadrar diante da vida que nos solicita, com Deus. Não é? Cuidar da gente. Cuidar da gente. Da dieta, do descanso, da alimentação, mantendo a nossa casa arrumada, mantendo as nossas coisas em ordem, a nossa saúde financeira organizada. Isso faz parte da nossa educação, do nosso equilíbrio, da nossa tranquilidade, da nossa serenidade. Precisamos conduzir a própria vida. Podemos ter alguns momentos que a gente não está bem? Sim, aí precisamos de ajuda. Estamos doentes, ou fizemos uma cirurgia. Legal, deu 60 dias, deu 90 dias, acabou. Pega de volta.
e vamos seguir. Somos responsáveis pela nossa vida, pela condução e pela direção que damos a ela. E todos os resultados que colhemos é resultado da nossa escolha. Se deixamos isso na mão de alguém encarnado ou desencarnado, é responsabilidade sua, porque era para ser você. Né? E o quarto, analisação dos pensamentos e das emoções para os bons sentimentos. Sabe? É para a gente não cai nessa, não embarca. Tá? Pelo contrário, toda vez que chegar essas, hoje, fake news, ou sei lá, tanto nome que tem hoje, que eu já nem sei mais, gente, chegou aqui, não passa não, pelo contrário, emite um pensamento, passa uma borracha naquilo e coloca outra coisa boa no lugar, na sua mente e ao seu redor. A gente precisa engrossar a feira de Jesus, gente. É ele que a gente precisa estar lá. Não é mais ninguém. E indo para o encerramento, ainda estamos nesse livro, tá? No Plenitude. Quando que a gente vai parar de sofrer? Né? Ou de causar dificuldades? Segundo a mentora Joana de Ângeles, a cura real, porém, somente se concretizará se a terapia extirpar as causas. Enquanto não se extingam as suas fontes geradoras, que somos nós, né? Ele se manifestará inevitavelmente. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das nossas metas são os recursos hábeis para o logro, para o sucesso, sem os quais as terapias e técnicas se tornam paliativas, porque a gente pode buscar todos os psicólogos, todos os médicos, todos os psiquiatras, todas as medicações, porque a origem está em nós e a cessação também estará em nós, sem resultarem solucionadoras. Então, somos nós a solução da nossa vida. E Deus, e Jesus, a equipe espiritual amiga, que está ali, ó, juntinho de nós sempre. A gente aqui precisa estar juntinho deles, todos os dias da nossa vida. Gente, muito obrigada. Nós agradecemos a nossa irmã Ana Valéria por essas observações tão importantes que a gente deve anotar, não é? Bem anotadinho, com aquela caneta que não apaga, para que a gente possa refletir, principalmente essa última parte da Joana, do livro Plenitude, muito importante, porque todos nós temos alguns probleminhas relacionados com o que você conversou aí conosco, né? Mas realmente a cura está em nós. Então nós devemos sim buscar trabalhar, nos aproximarmos do nosso mestre querido, porque ele tem a solução. Mas essa solução só vai se efetivar se nós quisermos, se nós tivermos vontade e coragem para mexer nessas coisas todas, né? Porque às vezes é isso, às vezes a gente não... Ainda mais com a casa espírita, tendo Francisco de Assis como mentor, Nossa, o que não falta é trabalho. que luxo, que maravilha! Realmente, É Francisco um luxo, né? é maravilhoso, ele nos ajuda muito, né? Nos ajuda muito. Então, que nós possamos continuar perseverando. E mais uma vez, minha querida amiga, muito obrigado pelo seu carinho, pela disponibilidade de aceitar o nosso convite e faremos novos convites, tá bom? Você está aprovada. Obrigada. Um beijo no seu coração, um abraço para a família, que Deus te abençoe e abençoe a sua família e mantenha vocês sempre aí unidos e fortes, tá bom? Então, para a gente... Obrigada, Ana Valéria. Oi? Fala, Denise. Ana Valéria, obrigada. Eu gostei bastante da sua explanação e é realmente uma força que a gente recebe, né? Para a gente ter a determinação de mudar realmente as nossas vibrações, elevar os nossos pensamentos, realmente, que nosso planeta está precisando muito, nós, né, como humanidades, como irmãos do Mestre, estamos precisando mudar mesmo essa nossa
a nossa emanação de energia positiva. Levantar sempre. De nada. Valéria, foi muito bom a palestra. Daria um excelente encontro, sabe? Dá sim. Eu pensei sempre rápido, porque são 45 minutos, a gente joga tinta, né? A gente joga tinta. Agora, pintar um quadro demora mais tempo. Aí tem que ir trabalhando. Deu boa ideia, eu gostei do BDB, deu boa ideia. O assunto não falta para tratar sobre isso. E a nossa necessidade é muita também. Como disse a Denise, né? Precisamos parar de mandar para o espaço, para a atmosfera, esses nossos pensamentos deletérios. Precisamos reverter esse processo. Então, meus amigos, agradeço muito a presença de todos vocês. Mais uma vez, obrigada, Ana, por aceitar o nosso convite. E eu vou pedir para a nossa amiga Denise, nossa irmã Denise, para fazer a nossa prece de agradecimento. Então, buscando elevar os nossos pensamentos, entrarmos nas nossas casas mentais, né, para podermos acessar esse nosso Pai, que é todo amor, toda bondade, toda misericórdia. Que possamos, Senhor, agradecer do fundo do nosso coração todas as oportunidades que temos de entrar em contato contigo, Senhor. Entrarmos em contato com nós mesmos para podermos conseguir nos transformar em pessoas melhores.